Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Vetancast, o podcast oficial da Vetanco. A gente está no módulo Saúde Respiratória, a gente está partindo já para o terceiro episódio, e nesse terceiro episódio a gente está trazendo aí nada mais, nada menos que o professor Moreira. Eu sou Eduardo Mioto, sou coordenador da Vetanco, e a gente vai falar nesse terceiro episódio de algumas das principais doenças que acometem os suínos de forma secundária. Mas aí eu peço que vocês acompanhem aí que a gente vai ter novidades. Pois bem, o professor Moreira, ele possui graduação em Medicina Veterinária, é mais um do CAV, né? A gente falou com a Dani também do CAV, eu também formei lá, então alguns se viram bem lá no CAV. O professor tem mestrado em Patologia Animal pela Universidade Federal de Minas e foram mais de 30 anos de Embrapa, suínos e aves ali em Concórdia. Participou de vários projetos importantes. Eu me recordo da questão da erradicação do Algesc. O professor também é membro do Comitê Nacional de Sanidade Suína e atualmente ele atua hoje como consultor autônomo, né? E eu acho que a parte mais difícil ainda, né, professor, é suinocultor, também é suinocultor. Professor Moreira, seja bem-vindo ao nosso Vetancast. Ok, Eduardo, muito obrigado aí pela apresentação, né? Eu gostaria inicialmente de agradecer a Vetanco aí por essa oportunidade e conversar aí com os espectadores aí, os clientes da Vetanco, né? Sobre essa questão aí das doenças respiratórias. Já estamos quase meio atrasado, né? Porque normalmente quando a temperatura, as variações térmicas começam com uma amplitude muito grande, a tendência é esses problemas respiratórios se agudizarem ou se exacerbarem, né? Legal. Eu acho que a gente já começou a conversa muito bem, né? O pessoal acha que só o frio é um problema, o calor é um problema, mas o pessoal se esquece que a amplitude térmica é um dos maiores fatores de estresse para o suíno, né, professor? Exatamente. Eu lembro muito bem do professor Madec, né? Que ele trabalhou muito com essa questão dos fatores de risco, e ele sempre nos falava aí que o suíno tem uma dificuldade, até pelas suas características, né, físicas, ele tem uma dificuldade muito grande de se adaptar rapidamente a questões de variações térmicas, né? E então, tipo, animais de creche, crescimento e terminação, eles suportam bem aí uma variação diária de 6 a 8 graus. E, infelizmente, nós temos, claro, externamente, né? Aqui no sul, o centro-oeste também, a gente tem variações térmicas, às vezes, que chega lá a 15, 20 graus centígrados. Tranquilamente. Eu estava semana passada, se não me equivoco, no Mato Grosso do Sul, e aí de manhã cedo estava frio para eles lá, estava fazendo 15 graus e à tarde já passava dos 30, né? Então a gente já está falando de mais de 15 graus de amplitude térmica, né? Com certeza impactando forte nesses animais. Aqui em Concórdia, nesses dias aqui, essa última semana, também, de manhã é 8, 10 graus, hoje de manhã acho que 12 graus, e à tarde chega a 28, 30 graus. Não tem quem aguente, né? Nem os suínos, né? Muito bem. Professor, a gente está nesse módulo saúde respiratória, a gente já falou de doenças de importância, como influenza, a gente já falou de micoplasma, e aí a gente fala, quando fala em suínos, e a gente fala do complexo de doença respiratória dos suínos, né? Porque tem aquele jargão que desgraça pouco é bobagem, né? Nunca vem só uma. Pensando nessa linha, a gente falou micoplasma, falou influenza, que outras doenças que a gente não poderia deixar de comentar quando a gente fala nesse complexo de doença respiratória dos suínos? Boa questão, Eduardo. Eu acho assim, hoje pela questão da evolução da suinocultura, né, e pelos agentes envolvidos aí, nós temos normalmente mais do que um desses agentes importantes nas doenças respiratórias presentes nas criações de suínos, né? E geralmente eles atuam de forma em parceria, como se diz, né? Embora um pode se sobressair, mas eles atuam muito em parceria.
Então, além daqueles que tu comentou, nós temos aí a Glasserella, né, a doença de Glasser, que para os produtores e para a gente entender melhor, eu acho que é até melhor chamar de doença de policerosite, que diz mais ou menos o que ela causa, né? Boa. Além disso aí, nós temos aumentando, inclusive no Brasil, a questão do APP, né? Da pleuropneumonia suína. Também eu acho que é uma doença extremamente importante. E algumas doenças, assim, eu sempre defendo que os rebanhos devem tentar ficar livres delas, né? E uma dessas doenças eu acho que são amostras patogênicas de APP, porque em função até dos prejuízos elevados que causa uma granja infectada, né? E não é difícil, assim, se você começa livre, não é difícil se manter livre de APP. Depende muito do fornecedor de leitoas, né? E além disso aí, nós temos a questão da circovirose, né? Que embora é uma septicemia, mas ela tem ela causa um efeito patogênico muito importante em nível de pulmão. E além disso, ela é considerada, né, se conhece muito bem, uma doença imunossupressora, quer dizer, diminui bastante a resistência dos animais para lutar contra outras doenças. Então, com isso, ela atua como agente primário, às vezes importante, né? Se numa granja não tem um programa de vacinação adequado, atua como agente primário importante que sobrevém outras enfermidades. E ali eu cito como exemplo a Glasserella, né? Normalmente a circovirose e a Glasserella, especialmente antes da utilização da vacina, elas andavam de mão dadas, né? Uma complementava a outra. Boa. Eu acho que tu mencionaste, professor, um ponto importantíssimo que eu acho que muitos dos que estão escutando a gente agora, ou agora estão vendo a gente, não devem ter passado, né? Eu me recordo lá quando estourou realmente o circovírus, né? A gente tinha bastante problema, ademais da dermatite nefrótica, ademais de diarreias, a gente também tinha o caso de úlceras, né? A gente também tinha problemas respiratórios específicos em função do circovírus, né? E hoje o pessoal já não dá mais atenção para o circovírus, teoricamente já bem, entre aspas, controlado com todo o tema de vacinação, né? Mas eu acho que é importantíssimo isso que tu mencionaste, da questão realmente imunossupressão que ele causa, né? E essa abertura de portas, e aí que vai favorecer a entrada dos outros agentes, né? Porque, assim, digamos assim, sempre podem ocorrer problemas de falhas de vacinação, né? Às vezes em algumas granjas. Então tem que estar muito atento, tem que ter um bom programa de vacina. A vacina contra a circovirose tem funcionado muito bem, desde que ela seja bem aplicada, que se segue direitinho os protocolos de vacinação, né? Ela funciona bem. E outra, Eduardo, outra doença que eu acabei não falando ainda, que é a pasteurelose, né? A pasteurelose, nós temos basicamente duas situações diferentes da Pasteurella multocida, especialmente a tipo A. Uma é que ela atua muito como agente secundário, especialmente na questão da pneumonia enzótica. Tá? Então, essa aí é bem caracterizada como agente secundário. Mas nós temos diferentes amostras de Pasteurella no campo circulando, inclusive aqui no Brasil, né? E tem algumas que são medianamente patogênicas, às vezes elas dependem de outro agente também. E outras são extremamente patogênicas. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar na pesquisa com alguma dessas amostras, então tem algumas granjas, não se sabe muito bem quantas, né? Mas em algumas granjas, essas amostras altamente patogênicas causam lesões bastante graves, né? E acabam prejudicando aí economicamente o rebanho. Isso muda um pouco o cenário, né, professor? Porque a gente sempre, até tempos atrás, a gente sempre imaginava que a Pasteurella ela era necessariamente secundária, né? Então, agora sim, a gente já pode estar vendo ela de alguma maneira em alguns locais, algumas granjas já trabalhando, então, como agente primário. Exatamente. Isso aí é bem importante, separar essas questões. Eu acredito que podemos depois avançar um pouquinho mais nessa discussão. Não, legal. Então, a gente mencionou
o circovírus, mas aí agora o circovírus é mais em um segundo plano. A gente falou da Glasserella, a gente falou da Pasteurella e do APP. Eu ia dizer, vamos por partes, já diria o açougueiro. Pensando na doença de Glasser, como é que eu lá na granja, eu, Eduardo, o veterinário da granja, ou o gerente da granja, ou o funcionário especificamente, como é que quando eu suspeito de Glasserella, o que eu vou enxergar na granja, quais são os sinais, quais são os achados, no que eu posso me agarrar para suspeitar ou para levantar a suspeita de Glasser na minha granja? Ok, Eduardo, beleza. A primeira questão, eu acho que é a fase que o problema ocorre, né? Geralmente, a fase de maior problema é a fase de creche a partir dos 40 dias de idade, por aí, né? Mas ela pode ocorrer em animais mais cedos e mais tarde também. Só que a fase de maior ocorrência é essa aí. Então, o que o produtor nota? Normalmente, os leitões com febre, né? Quer dizer, eles estão apáticos pelo enriçado, né? Eles normalmente permanecem em decúbito external, né, deitados, e quando se faz a tentativa de movimentá-los, eles sentem muita dor, eles gritam, porque esse fator é em função das artrites, né, que ela causa artrite e causa serosites, né, tanto para melhor explicar aos produtores o que é uma serosite, todas as cavidades, né, torácica, abdominal e tal, elas têm uma membrana. Essa é revestida por uma membrana. Essa membrana, ela se chama serosa. E por isso que a inflamação dessas membranas chama-se serosite. E por isso o nome da doença, polisserosite, que normalmente ocorre no pericárdio, na pleura, no peritônio, nas articulações, né? Não em todas, mas talvez em 2 ou 3 desses sítios pode ocorrer o problema. Então, bom, necessariamente, às vezes eu tenho um sinal nervoso, então eu posso ter artrite, eu posso ter problema respiratório. Tu pode ter sinal nervoso, exatamente. Então, com esses dados, você pode suspeitar, né, da Glasserella. Mas é importante porque existem muitas doenças até similares. Uma delas que eu poderia citar é a própria meningite estreptocócica, né? Quando a Glasserella cursa com sintomas nervosos, ela se confunde com a inflamação, a infecção por estreptococcus. Então, sempre é bom se valer de necrópsia, né? De abrir o animal, verificar as lesões, essas serositas, né? Tem muito aquele material amarelado, tanto sobre o pulmão, sobre o pericárdio, sobre o fígado, sobre os intestinos, né? E além disso aí, é extremamente interessante fazer a confirmação através do isolamento bacteriano. E o isolamento bacteriano, ele é extremamente importante porque é uma bactéria não tão fácil de cultivar, né? Então, o material precisa ser colhido de forma limpa, né? Isso significa o quê? Abrir corretamente o animal e colher o material sempre de sítios não respiratórios. O que eu quero dizer com isso? Tu não pode colher do pulmão, tu tem que colher da pleura, do pericárdio ou das articulações, do peritônio, do intestino, né? Sem abrir o intestino e tal. E sempre de uma forma assim limpa, né? Pode ser com seringa, pode ser suaves, né? Desde que tenha lesão. Quando ele está normal, não adianta colher, porque tu não vai isolar o agente. Isolar nada. E aí eu mando isso aí refrigerado para o laboratório, professor? Manda refrigerado para o laboratório, né? Normalmente o ideal sempre é fazer no mesmo dia, em menos de 24 horas, que esse material chegue no laboratório, né? Pode-se lançar a mão em casos excepcionais, assim, para diagnóstico, junto com a necrópsia daí, a questão da PCR, né? Mas o material é o mesmo. Agora, se fizer um PCR do pulmão em si, aí te deixa dúvida, porque como existem várias amostras que não são patogênicas, tu pode, às vezes, ter no pulmão, e mesmo as patogênicas, tu pode ter o animal como portador e ele não estar causando, a bactéria não estar causando o problema na granja, né, a doença.
Eu acho que esse ponto que tu mencionaste é importantíssimo, né? A questão como o foco é problema respiratório, né? Nós, na ânsia de resolver o problema respiratório, a gente vai abrir o pulmão, vai coletar o pulmão e não necessariamente, ou na verdade, não representa a melhor amostragem, né? E esse outro detalhe que tu mencionaste em relação aos sorotipos, né? A gente está falando da Glasserella, a gente sabe aí que tem pelo menos 15 já bem definidos, alguns sorotipos que ainda não estão definidos. Nessa linha, eu acho que é importante a gente dizer para o pessoal que aquilo que estava falando, alguns são patogênicos, alguns não são tão patogênicos. O que a gente mais encontra nas granjas causando problema? Até para dar um norte para o pessoal, senão a gente está falando, ele suspeitou, ele coletou e veio o resultado, e como é que eu interpreto isso? O que é problema para mim na granja? Uhum. Existe aí meia dúzia que são considerados altamente patogênicos, outros de patogenicidade mediana, e mais uma meia dúzia, um pouco mais, tidos como apatogênicos. Mas isso é teórico. Isso é teórico, porque eu cito como exemplo o sorotipo 7, por exemplo, ele é considerado apatogênico, mas já foram identificados vários surtos em que ele estava envolvido, né? Então, o melhor de tudo mesmo é isolar o agente de sítios não respiratórios e correlacionar com as lesões. Então, essa é a questão mais importante que tem para tu fechar o diagnóstico, digamos assim, da Glasserella, né? E os sorotipos prevalentes no Brasil, praticamente quase todos os sorotipos existem, né? Os dados que tem não são de prevalência, Eduardo, são dados de ocorrência, né? A prevalência tu tem que ter um modelo estatístico, tudo certinho para estabelecer. Os dados que existem é mais de ocorrência, então tu isola mais um agente, os laboratórios isolam mais outro agente e assim por diante. Legal. E vai depender da coleta também, né, professor? Então, por isso. E nessa linha ainda, pensando, a gente consegue ou a gente pode ter mais de um sorotipo na granja agindo junto? Boa pergunta. Em granjas grandes, especialmente, né, nos Estados Unidos tem trabalho mostrando o seguinte, que a policerosite, ou a doença de Glasser, normalmente numa granja grande é provocada por 2 ou 3 sorotipos diferentes. Então, não é apenas um sorotipo, muitas vezes tu tem mais de um sorotipo envolvido na patogenicidade, aí no quadro patológico, né? Isso aí nos remete, assim, a um problema de controle, né? Especialmente quando se usa vacina, né? Mas, sem dúvida, a gente pode ter mais do que um sorotipo. E quando a gente mistura animais, a situação piora, né? Porque tu pode misturar animais de um produtor que tem um sorotipo com outro produtor que tem outro sorotipo. E aí, eu fiz essa pergunta realmente pensando nisso, né? Estava pensando aqui em relação já lá na frente, a gente vai falar de controle, de prevenção. Então, nesse caso específico da Glasserella, a vacinação ela é recomendada, né? Ela é uma boa ferramenta. Ela é uma boa ferramenta, mas depende. Aliás, toda vacina é uma boa ferramenta, bem dito, né? Não é para prevenir totalmente, esquecer do resto. É uma ferramenta auxiliar aí no controle da enfermidade, né? Então, assim, tu não pode. O fato de você usar a vacinação tem que ser determinado por um técnico, né, em função da ocorrência que está ocorrendo aí na granja, né? Se o problema não é grave, eu tenho uma granja, por exemplo, eu não vacino para Glasserella e eu nunca tive problema. Talvez porque eu não tenho muitos fatores de risco ou assim por diante. Então, o uso de vacina, ela depende da ocorrência do problema na granja. E se tem vacina comercial, que são normalmente com um sorotipo, né? Mas normalmente o que o pessoal tem usado no Brasil também são as vacinas autógenas, né? E a vacina autógena tem que ter um certo cuidado em elaborar essa vacina e usar também. Ela tem que ser feita a partir de amostras isoladas de sítios não respiratórios. Eu insisto nessa questão, de sítios não respiratórios. E no caso do isolamento, uma coisa que eu não falei no diagnóstico, sempre
selecionar animais que não foram medicados com antibióticos. É extremamente importante para o isolamento da bactéria. Então, assim, a vacina deve ser composta no máximo, o bom seria 2, mas no máximo 3 sorotipos, né? E ter uma concentração de antígenos bastante alta para poder induzir uma imunidade boa. De modo geral, as vacinas funcionam bem, se é feita com o sorotipo certo, né? Com uma vacina autógena boa, vai funcionar bem. E aí, depende se vai vacinar a porca só, ou vai vacinar a porca ou leitão, ou só leitão, isso depende de uma avaliação do técnico na granja, né? Quando o problema ocorre antes dos 40 dias, recomenda-se vacinar a porca. Quando o problema ocorre um pouco mais tarde, recomenda-se vacinar o leitão. Muito bom, muito bom. Espetáculo. Era nada diferente disso que eu esperava dessa conversa, extremamente prática e objetiva, né? Direto ao ponto. Eu ia perguntar dos sorotipos na vacina, mas tu já matou a charada. Me adiantei um pouco. Boa, não, mas é quase transmissão de pensamento. Vamos cambiar um pouquinho agora. A gente falou da Glasserella, a gente falou um pouquinho da Pasteurella, e aí a importância do APP, né, que a gente não via muito nos últimos tempos, mas agora sim a gente está vendo aumentar um pouco mais a incidência ou a prevalência de casos no campo. E aí, o que o APP causa nos animais? Né? Como é que eu estou lá na granja, como é que, na mesma linha da Glasserella, como é que eu suspeito ou como é que eu posso ter certeza que pode ser a APP que está acometendo os animais da minha granja? Como eu comentei primeiro, o APP, o a pleuropneumonia suína, né, é relativamente fácil de manter o rebanho livre se você tem medidas básicas de biosseguridade, né, e ele normalmente entra com a reposição de animais. Então, esse é o cuidado maior que a gente tem que ter, né? A reposição de animais, às vezes caminhões com animais que estão em cima infectados, né? Podem se encostar no galpão, às vezes são problemas básicos de biosseguridade, né? Mas a gravidade, o que eu quero comentar é a gravidade da pleuropneumonia suína depende basicamente de 3 fatores. Um é do sorotipo envolvido, se é um sorotipo mais patogênico ou menos patogênico. O segundo é o nível de imunidade dos animais. Isso tem uma importância muito grande. E o terceiro é a presença maior ou menor de fatores de risco. Então, desses 3 fatores importantes, você tem a maior ou menor gravidade da doença nos animais. E é difícil, quando uma granja, vamos dizer, tanto faz se é de ciclo completo ou uma granja de terminação se infecta e ela não tem imunidade nenhuma e se infecta com um sorotipo bastante patogênico, a doença é muito grave. Os animais podem morrer à noite e não ser identificados animais doentes, né? Nós cansamos de fazer reprodução experimental na Embrapa dessa enfermidade e os animais morrem em menos de 24 horas, às vezes. É difícil dar febre, uma dificuldade respiratória, né, que não é ainda aquela batedeira, a batedeira é posterior, né, e eles acabam morrendo e expelindo um certo sangramento pelo nariz e pela boca. Esse é o quadro super agudo e fatal, né? E tosse? Agora, a tosse é bem reduzida. É bem reduzida a tosse, tanto na pneumonia por Pasteurella, como na pneumonia por APP, a tosse não é um sinal muito importante. Ela é importante na influenza e na pneumonia exótica, né? Tá? E um dos problemas mais sérios do APP é na fase daí crônica, né? Já quando o rebanho está infectado e ele, por uma questão que ele não controla direito e tal, são as condenações no abate. Assim, tem muitos lotes que têm uma alta taxa de condenações porque deixa nódulos no pulmão, né? O pulmão aderido e com nódulos. Essa é uma característica bem importante da pleuropneumonia suína. Além da aderência, tem que ter o nódulo no parênquima pulmonar, né? É claro que existem algumas amostras
não tão patogênicas que podem promover só aderência, né? Uma lesão muito discreta que, quando chega no abate, essa lesão já curou. Legal, até porque a gente está falando aí de mais ou menos 18 sorotipos, né? E aí com diferentes graus de patogenicidade. Eu perguntei, professor, da tosse especificamente por isso, porque o que a gente vê no campo é exatamente essa dificuldade do pessoal encontrar esses animais doentes de forma mais cedo, justo porque ele não tosse, né? Porque aí o sinal tosse é mais fácil para o pessoal identificar, né? E aí o que a gente acaba vendo é isso, ou a gente encontra esses animais mortos, que aí o pessoal coloca como morte súbita, ou às vezes confunde com torção, ou coloca como outras causas, porque não chegou a abrir o animal. E aí essa dificuldade que a gente tem realmente de achar o animal doente, e quando a gente encontra ele já está nessa fase dessa respiração, dessa batedeira, né? E aí a gente entra naquele cenário que o pessoal comenta que o animal, a gente medica, não resolve, né? Esse é o quadro, né? Existe um problema que, no meu ver, assim, é a questão da habilidade de identificar animais doentes para tratar eles precocemente, né? Esse é um problema assim bem acentuado, especialmente no crescimento e terminação. Então, para identificar mais facilmente esses animais, tem que entrar no galpão sem assustar os animais, observar eles ainda dormindo, digamos assim, né, deitados. Então, tu percebe um pouquinho aí a respiração, a dificuldade da respiração. Se você mexer com eles para avaliar, você não vai perceber esses animais doentes. Legal. Olhar para o canto das baias, né? Geralmente os doentes estão lá no canto da baia, escondidos, né? Estão mais prostrados. Não, muito bom. E o que dificulta também é que hoje nós temos o sistema de alimentação todo ele automatizado, né? Então, o produtor não leva em consideração se ele veio se alimentar ou não, né? Porque só alguns vão se alimentar. Isso dificulta mais ainda a identificação do animal doente. Legal. Uma pergunta, professor, aqui que é também muito prática, a gente vê muito no campo isso, e aí eu acho que serve tanto para a Glasserella como com a APP que a gente está falando, que o que a gente vê no campo, muitas vezes que o pessoal tem até um certo cuidado com alguns fatores predisponentes, não muito, mas faz uso da vacinação para ambos os casos, e mesmo assim, com vacina, ainda surgem surtos, ainda se vê sinais clínicos. O que pode estar acontecendo nesses casos na granja que eu tenho a doença, eu tenho a vacina e ainda assim eu curso com alguns problemas? O que pode estar acontecendo? Tanto no caso da Glasserella como na APP, assim, uma das causas principais é estar usando uma vacina que contém o sorotipo que não é o mesmo que está ocorrendo na granja, né? Então, isso aí tem que ter um cuidado muito grande. Mais especificamente com relação à APP, existem no mercado vacinas de subunidades, né? E essas funcionam contra todos os sorotipos. O APP, ele produz 4 toxinas, né? APX1, APX2, APX3, que são as que determinam a patogenicidade. A APX2 e a 3 são as mais furiosas, né? Que causam maior problema. Então, dependendo da amostra, ela tem uma, tem duas ou tem as 3 toxinas, né? E tem a APX4, que só é produzida no animal em vivo, né? No animal infectado. Quando você vacina, ele não produz esse anticorpo contra a APX4. Então, é uma ferramenta bem interessante para você fazer uma sorologia na granja com o objetivo de posicionar corretamente a vacina. Especificamente com a APP, essa é uma questão fundamental na granja, porque existe uma interferência muito forte da imunidade passiva da porca para o leitão que pode durar aí cerca de 100 dias. Então, se você fizer a vacina antes, quando os leitões estão com um nível de anticorpo passivo alto, você praticamente inativa a vacina. Tem vários casos, né, não só meus de experiência, mas também da literatura, que mudando apenas o posicionamento da vacina, baseada na sorologia para PX4,
se conseguiu controlar eficientemente a doença. Muito bom, muito bom. Era isso. Essa é uma outra dica preciosíssima, né? Porque a gente vê exatamente isso, algumas dificuldades ainda, mesmo com o uso da ferramenta. Então, que bom, professor, que baita notícia. Eu acho que já para nós ir fechando, a gente já está com quase meia hora de conversa, né? Quando é bom, passa ligeiro. Pensando, professor, vamos fazer um resumão assim para o pessoal, no apanhado geral, pensando o que seriam alguns pontos importantes para prevenção, né? Nem vamos falar em controle, mas para a prevenção dessas doenças que a gente falou do complexo respiratório, que seria para a Glasserella, para PIP, para Pasteurella, até propriamente para o circovírus. Uhum. Um ponto importante que eu gostaria de deixar aqui para os produtores e técnicos de campo, assim, é a questão da ventilação higiênica. A ventilação higiênica é uma situação bem complicada e é fácil de entender. Quando você não tem ventilação higiênica, a concentração de micro-organismo, né, seja ele Glasserella, Pasteurella, circovírus, etc., aumenta muito no ar. Então, você aumenta a pressão de infecção. Outra coisa importante é que a maioria dessas doenças, desses agentes causadores de doenças, estão presentes nas granjas. E a pergunta que a gente se faz é por que em algumas granjas controla bem e outras não? Mesmo sem vacina, às vezes. Então, tem essa questão aí dos fatores de risco, né, que favorecem a ocorrência dessas doenças. Então, o agente está lá presente. Quando ele encontra uma situação de estresse muito forte, ou coisa parecida, tipo falta de ventilação higiênica, ele exerce seu poder patogênico, né? Então, eu tenho visto, assim, que muitas granjas, e no passado eu acho que a gente teve até culpa, nós técnicos, em fazer com que, orientar os produtores no sentido de controlar a temperatura. A temperatura é importante, mas a ventilação higiênica é mais importante. Entende? Então, é extremamente importante para, assim, granjas que não são automatizadas, cuidar muito dessa questão aí da ventilação higiênica. Aí depois tem muitos outros fatores, né? Mistura de animais, variações muito amplas de temperatura, mistura nessas terminações aí, onde pode receber animais de 3 ou 4 origens. Realmente é bem complicado, mesmo utilizando vacina. Porque no caso da vacinação, às vezes tu está tratando o diferente como igual. Verdade. Está me entendendo? Porque os leitões de um produtor poderia ter um programa de vacinação diferente dos leitões de outro produtor. E, sem dúvida nenhuma, o ponto-chave assim, para a obtenção de não só problemas respiratórios, né, para a obtenção de leitões sadios e fortes e com bom desempenho, é a questão da colostragem. Se usar essa ferramenta, né, o produtor deve direcionar todo o esforço possível, né, nos primeiros 2 dias de nascimento. Não só no sentido de acompanhar o parto, mas principalmente no sentido de orientar os leitões nas mamadas para que eles ingiram o máximo colostro possível. Isso aí faz a diferença numa granja. Legal. É o elixir da vida, né? Todo o nosso protocolo vacinal está ali, né? Não adianta investir em vacina se ele não toma o colostro, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom, professor. Eu acho que a gente conseguiu, na minha opinião, cumprir várias enfermidades com um impecável assunto aí, com muitos bons insights para o pessoal que está nos vendo aí hoje. Eu queria deixar aqui, mais uma vez, o nosso agradecimento para ti, né? Sempre disposto a nos ajudar e a compartilhar esse conhecimento enorme que tu tem. Sempre, né, disposto. Muito obrigado, professor, por toda a ajuda e por mais esse episódio com a gente. Ok, eu que agradeço, Eduardo, aí a oportunidade aí junto com a Vetanco aí me comunicar com os produtores, né? Eu sou produtor também, eu sei o que a gente sofre às vezes, né? E sem dúvida hoje com o aumento da produção e aumento até da difusibilidade dos agentes infecciosos, a parte sanitária é a parte talvez mais importante que existe dentro de uma granja, né?
Verdade. Obrigado. Muito legal. Professor, antes de nós terminar efetivamente, eu tenho duas perguntas capciosas para fazer para o senhor, na verdade. Perguntas extras. É offline? Não, ainda estamos ao vivo, teoricamente. Tá, não, só para mim saber. Não, é sem problema. Não dá para falar besteira. É. A primeira pergunta é: como o professor Moraes se atualiza? Ou seja, onde é que tu busca informações pertinentes à suinocultura? Qual que é a tua ferramenta de busca aí para o pessoal ter em mente também, que daqui a pouco a ferramenta que tu usa pode ser a ferramenta que o pessoal vai usar também no dia a dia? Putz, não é fácil responder, né? Mas assim, eu como pesquisador da Embrapa, até eu tive sempre a oportunidade de me atualizar assim na bibliografia científica, né? Boa. Que é o que a gente tem mais acesso e necessita disso aí. O produtor, os técnicos, de modo geral, eles não têm acesso praticamente, até têm acesso, mas não têm o costume, digamos, da bibliografia científica, mas da bibliografia técnica, revistas técnicas, esses encontros, né, os encontros da Abraves são excelentes, né, para se atualizar. O próprio Vetancast aqui é excelente para atualização. E uma coisa assim que eu sempre aprendi é com os produtores, com os próprios produtores, você olhando o que dá certo e perguntando por que dá certo, né? Então, com o conhecimento técnico que você tem, você consegue perceber por que um produtor, em determinado produtor, a coisa está dando certo e em outro não está dando certo. Então, basicamente, isso aí, né? Claro, muitos livros, eu acho que a leitura é uma coisa extremamente importante para os técnicos, produtores, né? Existem livros ótimos hoje para leitura e para se atualizar aí da questão de produção de suínos. É importante ter uma visão holística da produção, né? Não olhar só a sanidade, mas olhar o manejo, olhar a questão de instalações, olhar essa questão de fornecimento de animais, né? E a biosseguridade. Então tem que ter uma visão holística aí do sistema produtivo para ter sucesso. Legal. A pergunta é pertinente, porque tu está acostumado a gerar conhecimento e não tanto mais correr atrás de conhecimento, né? No meu caso, eu leio os teus trabalhos, né? Então, é só para nessa linha. Tem um site da própria Embrapa, Suínos e Aves, aqui de Concórdia, que tem muita coisa publicada, né? E as pessoas podem acessar livremente, sem problema nenhum. Eu acho que é uma forma bastante importante de se atualizar. Muito bem lembrado, material muito, muito prático, né? Muito prático. E, bom, para fechar, professor, a pergunta que vale 1 milhão. Na verdade, não tem resposta certa nem errada. A definição de sucesso profissional, ela é peculiar de cada um. E eu queria pedir o que tu entendes como sucesso profissional e se teria aí algum profissional que vem à sua cabeça aí que seria essa pessoa de referência? Bom, o sucesso profissional, no meu entender, é você atingir os objetivos, as metas que você traçou, né? Cada cabeça, vamos dizer, tem os seus objetivos, suas metas, e quando você atinge o teu sucesso, né? E programa metas mais ambiciosas. Assim, é muito importante a gente se espelhar em algumas pessoas de sucesso, né, para ter sucesso também. É como se diz, né, tu olha o que o outro faz que dá certo e aí tu tem que fazer igual, o parecido, né? Nada Mas se cria, tudo se transforma. Pessoas que tem algumas pessoas aí, alguns técnicos que foram importantes na minha vida, né? E eu citaria assim o falecido Yuri Sobestiansky, uma pessoa que eu aprendi muito com ele, me espelhei muito com ele, né? E especialmente nessa prática de granja, o Dr. Yuri tinha muita prática de granja, assim, então eu aprendi muito com ele e me espelhei muito nele. E outra pessoa que tinha um conhecimento técnico, científico mais apurado, mas tinha essa experiência, essa visão holística fantástica,
e eu tive a oportunidade de trabalhar aí durante uns 10 anos com ele, assim, mesmo à distância, mas também alguma coisa em estágio, foi o professor François Madec, da França. Uma visão, assim, espetacular do sistema de produção de suínos. Boa, espetacular. Baita nomes, dois nomes excepcionais. Joia. Muito obrigado, professor. De novo, muito obrigado. Obrigado pela parceria, obrigado pela sua disponibilidade. E se tu precisar de alguma coisa, a gente está sempre à disposição. Tá ok. Eu que agradeço. Vetancast Séries, autoridades no assunto.